paz, querido irmão, querida irmã. Esse é mais um culto da Igreja Verbo da Vida aqui em Montes Claros. Como você pode ver, estamos fazendo ele de forma online porque a gente está passando por um momento de restrição de circulação de pessoas na cidade, todo mundo sabe, e por isso, para a gente se adequar ao decreto, para a gente não ir contra a legislação, a gente está nos adaptando para esse momento. Então, por isso que a gente está chegando na sua casa através da internet, através do YouTube, através do Facebook. Mas a gente crê também que no mundo espiritual não existe distância, no mundo espiritual não existe tempo. Isso quer dizer que a palavra dita aqui, ela vai chegar na sua vida com unção, da mesma forma que se você estivesse num culto com a gente. As orações feitas, mesmo à distância, elas têm resultado. E é por isso que a gente está aqui nessa noite, porque a gente crê que essa palavra ela vai atingir você, onde você estiver, e ela tem poder para transformar a sua vida, para fazer a sua vida melhor, para fazer a sua vida mais feliz, para te dar mais significado, mais propósito. Então, muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso culto. Meu nome é Daniel Cearum. A gente está aqui em Montes Claros com a Igreja Verbo da Vida e eu gostaria de começar hoje fazendo uma oração, pedindo a Deus, em nome de Jesus, para que Ele possa conceder a cada um de nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. E orar também para que os nossos olhos espirituais sejam iluminados. Pai, nós pedimos, Pai, por cada pessoa que está ouvindo nessa noite, Deus, cada pessoa que está nos acompanhando, e declaramos, Pai, que essa palavra entrará de forma poderosa na vida de cada um, Pai, que os olhos do coração serão iluminados, Pai, que espírito de sabedoria e de revelação estão liberados sobre essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, eu gostaria de começar hoje lendo no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no finalzinho do Evangelho de Marcos, quando Jesus se despede dos seus discípulos, ele deixa para eles uma orientação. No versículo 15 diz assim, Marcos 16, 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então essa foi a orientação que Jesus deu aos discípulos, e a gente sabe que nós hoje somos os discípulos de Jesus. Foi a orientação que ele deu para a igreja, para toda a igreja. Então a primeira coisa que ele fala como orientação é, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa palavra Evangelho, ela vem do grego, e embora a gente conheça ela num contexto de igreja, Evangelho sendo o anúncio de Jesus, o anúncio da salvação de Jesus, a gente sabe que naquela época não era assim que as pessoas, quando ouviam o Evangelho, elas entendiam. Elas entendiam o Evangelho como sendo a tradução literal, que é boas notícias, boas novas. Por que é importante a gente entender isso? Porque hoje nós vivemos um mundo, vivemos numa situação que as pessoas estão carentes de boas notícias. Quando você escuta a televisão, quando você assiste uma televisão, quando você entra na internet, no portal de notícias, dificilmente você vai ver uma boa notícia. Nós estamos vivendo uma situação em que as notícias estão praticamente versam sobre o mesmo assunto. A gente ouve sobre pandemia, a gente ouve sobre crise econômica, a gente ouve sobre inflação, e essas coisas, quando a gente escuta muito a respeito delas, elas se tornam, parece que o mundo normal é isso, parece que a vida é isso. E talvez você possa até pensar assim, mas isso é uma situação dos dias atuais, do momento que a gente está vivendo hoje por causa da pandemia, porque é o assunto do momento, então a gente só pode falar sobre isso. Mas se você lembrar bem, há pouco tempo atrás, há pouco mais de um ano atrás, não existia pandemia, não existia Covid, não existia essa situação dessa gripe que se alastrou pelo mundo. Ainda assim, eram raras as boas notícias. Ainda assim, era difícil uma pessoa chegar e trazendo uma boa notícia para você. As pessoas naquela época, antes da pandemia, se você se lembrar bem, às vezes a gente acostuma tanto que a gente nem lembra como era a vida antes.
Mas se você lembrar bem, você vai ver que as pessoas já estavam nervosas naquela época, já estavam brigando umas com as outras, já existia muito ódio, já existia muita polarização. O mundo, irmão, ele está carente de boas notícias. O mundo está carente de coisas boas. O mundo está carente de ouvir notícias boas. Mas a boa notícia, uma boa notícia que eu tenho para você é: você foi chamado para transmitir boas notícias. Você foi chamado para que esse ciclo de notícias negativas ela termine quando chegar em você. Irmão, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor aqui na terra. Nós somos o corpo físico de Jesus aqui na terra. Quando Jesus ele dá essa ordem, essa orientação aos discípulos, ide por todo o mundo e pregai as boas notícias, o que ele estava querendo dizer era que aquele povo continuasse o trabalho que ele começou. Porque Jesus era uma pessoa que ia por todo lugar levando boas notícias. Jesus, quando as pessoas estavam doentes, ele chegava com uma notícia de cura. Ele chegava falando assim: você não precisa ficar nessa situação. O Pai já liberou a cura para você, e a cura acontecia. Quando Jesus encontrava com pessoas que estavam desesperadas porque não tinham esperança, porque achavam que seus pecados eram grandes demais, Jesus chegava para elas trazendo uma palavra de perdão. Jesus chegava para Zaqueu, que era um homem que se considerava pecador, que se considerava injusto, e chegou para Zaqueu e falou assim: Zaqueu, hoje eu vou passar a noite na sua casa, eu vou jantar com você. Essa notícia tão boa de ser aceito por uma pessoa santa, de ser aceito pelo Filho de Deus, transformou a vida de Zaqueu. O que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, é que o trabalho de Jesus, ele não terminou quando Jesus foi para o céu, quando ele subiu aos céus para estar ao lado de Deus, onde ele está até hoje. O trabalho de Jesus continua na terra através de nós. Nós temos um trabalho aqui na terra. Esse trabalho nós somos portadores de boas notícias. Eu tenho experimentado nesses últimos dias, ouvir muitas notícias ruins. Muitas pessoas estão chegando, contando seus problemas, contando suas dificuldades, e às vezes, humanamente falando, a gente não vê muita solução, a gente não vê muita saída. Mas nós temos uma coisa que é muito mais do que humana, muito mais do que as coisas que o dia a dia nos traz. Nós temos uma palavra. Nós temos a palavra de Deus, que a gente está lendo, que a gente está aprendendo, que a gente está colocando dentro de nós e que o Espírito Santo nos lembra o tempo todo. Essa palavra é uma palavra de boas notícias. Isso quer dizer, irmão, que quando uma notícia ruim chegar para você, quando alguém chegar para você sem esperança, sem entender o que fazer, às vezes sem uma direção, você pode ser essa pessoa na vida dela, você pode ser essa direção na vida dela. Você pode chegar para ela e falar assim: olha, existe uma esperança para você, existe uma saída para você. Essa saída é Jesus. Essa saída está na nossa fé, na pessoa de Jesus Cristo. Não existe nenhuma situação além de soluções, não existe nenhuma situação que Deus não possa resolver. Ele pode resolver cada situação. Às vezes a gente tem um problema, e eu vejo esse problema muitas vezes como o ensino que foi feito de forma equivocada. Não um ensino errado, mas um ensino que não foi exato. Por exemplo, quando a gente escuta muito aquela, está lá em Marcos no capítulo 4, aquela passagem em que Jesus ele está atravessando o mar, no navio, no barco, junto com seus discípulos, e começa a chover, e começa a fazer uma tempestade muito forte, e Jesus ele está dormindo. A Bíblia fala que ele coloca a cabeça no travesseiro e ele dorme o tempo todo. E os discípulos começaram a ficar com muito medo, porque apesar de eles serem homens experientes do mar, era uma tempestade muito forte. E eles acordam Jesus e perguntam: Jesus, você não se importa que a gente esteja perecendo? Você não se incomoda que a gente esteja perecendo? E a resposta de Jesus, ele se levanta, ele repreende o mar e o vento, e aí faz uma grande paz, faz uma grande bonança. Mas depois de tudo isso, Jesus ele olha para os discípulos e fala: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Irmão, Jesus, quando ele olhava para os discípulos, ele não via pessoas muito diferentes dele, porque ele enxergava o potencial de cada um. Ele enxergava que aqueles discípulos, mesmo sendo humanos, mesmo sendo pessoas
de carne e osso, eles tinham um poder nas palavras deles que poderia transformar toda e qualquer situação, até mesmo uma tempestade. Jesus, ele via o potencial nos discípulos, assim como ele vê potencial na gente hoje. Por que eu falo que esse ensino muitas vezes ele é colocado de forma errada? Porque eu já ouvi muitas pregações em que as pessoas falam: quando Jesus está no barco, a gente precisa de clamar por Jesus. Quando as coisas estão muito difíceis e o barco está afundando, você precisa fazer como os discípulos fizeram. Clame por Jesus, ele vai vir e ele vai se levantar e ele vai salvar a sua vida. Mas quando a gente lê esse texto que eu acabei de citar aqui, a gente vê que Jesus não queria que clamasse por ele naquele momento. Jesus não estava ensinando aos discípulos a serem dependentes dele. Jesus estava falando que eles poderiam, pela fé, fazer as mesmas coisas que ele fazia. Então, a nossa vida não é uma vida de ficar clamando por Jesus em meio às necessidades, porque a vitória ele já nos deu. Nós já recebemos uma palavra de vitória, nós já recebemos uma palavra de que somos mais do que vencedores quando estamos em Cristo. Olha só, Jesus não te chamou para você ficar clamando por ele nas situações. Jesus te chamou para você, com a sua fé, com as suas palavras, resolver situações. Às vezes a gente tem uma noção de que somos chamados por Deus para sermos abençoados. Isso não é mentira. Nós realmente somos chamados por Deus para sermos abençoados. Mas isso é só uma parte do que Deus quer fazer com nós. Na verdade, quando a gente é chamado por Deus para ser abençoado, é apenas o início da caminhada. Porque Deus está nos chamando para sermos abençoadores. O trabalho dele é muito maior. A vontade dele era que a gente transmitisse bênção para a vida das pessoas, não apenas que a gente recebesse bênção. Quando a gente lê no Evangelho de João, Jesus se encontrando com a mulher samaritana, ela era uma mulher que tinha muitas dificuldades na sua vida pessoal, ela tinha uma fome, uma sede por felicidade que ela não encontrou em lugar nenhum. Mesmo ela tendo se casado 5 vezes, ela não conseguiu se ver livre dessa necessidade. E Jesus chega para ela e fala assim que ele tinha uma coisa nova para ela, ele tinha uma coisa chamada águas vivas, que era e ele chama isso de uma fonte que iria jorrar dentro dela para a vida eterna. Ele falou: se você tiver essa água viva que eu posso colocar em você, que eu posso te dar, você nunca mais terá sede. Essa água viva é o Espírito Santo de Deus. Então Jesus, quando ele se apresenta para aquela mulher, ele apresenta para ela a solução, ou toda a solução para os problemas dela. Ele fala: você só precisa dessa água viva, você não vai ter necessidade de mais nada. E a mulher alegremente aceita essa palavra, recebe a água viva e ela realmente tem uma experiência com Jesus naquele momento. Mas quando a gente anda um pouquinho, a gente vai para João, ainda no Evangelho de João, mas no capítulo 7, a gente vê que Jesus ele faz uma outra declaração. Ele fala assim que aquele que cresce nele, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Quando você aceita Cristo, quando você se torna filho de Deus, você recebe uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, ou seja, você recebe uma provisão de água espiritual abundante para a sua vida, que vai, olha só, vai resolver todos os seus problemas, vai solucionar todas as suas necessidades. Isso quer dizer que sempre que você tiver um problema, a solução já está dentro de você. Sempre que você tiver uma falta, a solução, a provisão já está dentro de você. Água viva, o Espírito Santo dentro de você, o próprio Deus dentro de você. Isso é uma coisa. Mas a Bíblia fala também que se você crer nele, fluirão do seu interior rios de água viva. Irmão, rios de água viva não são para você, não são só para você. Não é para suprir a sua necessidade apenas, é para suprir a necessidade das pessoas ao seu redor. Onde você estiver hoje, não importa o seu contexto, não importa onde você esteja morando, não importa onde você esteja estudando, não importa onde você esteja trabalhando, existem pessoas ao seu redor com necessidades graves, com necessidades que só Deus pode suprir. E sabe de uma coisa? Você, em uma grande parte das vezes, é o único Jesus que essas pessoas vão conhecer.
O que eu estou querendo dizer com isso? Através da sua vida, as pessoas vão conhecer Jesus. Através das suas palavras, as pessoas vão ter uma experiência e vão entender que existe Jesus, que existe o Deus, que Ele pode e Ele quer transformar a sua vida. Muitas vezes você vai ser a única experiência que as pessoas vão ter de conhecer a Cristo. Porque você sabe, irmão, que Cristo foi para o céu e Ele está à direita de Deus, mas Ele deixou a igreja na terra para que pudesse representá-lo. Então, quando a gente fala aqui sobre a palavra de Deus, sobre o Espírito Santo, saiba que essas coisas elas vão solucionar a sua vida. Elas vão te dar a paz que você precisa, elas vão te dar a provisão que você precisa, a cura que você precisa, mas não vai terminar em você. Quando você absorve essa palavra, quando você começa a viver de acordo com essa palavra, você vai ser bênção para todo mundo que está ao seu redor. Pessoas que estão precisando desesperadamente disso. Muitas vezes a gente tem uma noção de que a necessidade das pessoas é dinheiro, de que a necessidade das pessoas é um emprego, de que a necessidade das pessoas é um sustento. Mas sabe que existem pessoas que têm emprego, que têm sustento, que têm dinheiro, às vezes têm uma situação financeira muito boa, mas elas não têm aquilo que é mais importante. Elas não têm a paz, elas não têm a firme convicção de que existe um Deus no céu que olha por elas, que as ama, que é o Pai delas. E você precisa de falar isso de verdade. Quando eu falo precisa, não é uma obrigação, é uma necessidade das pessoas. Elas precisam ouvir isso e você está numa posição de ser abençoador dessas pessoas. Essa palavra, irmão, que a gente prega aqui, que a gente ensina nas lives, que a gente fala nos cultos, quando os cultos são presenciais, é uma palavra que ela vai transformar a sua vida e através da sua vida vai chegar em muitas outras pessoas. Então, quando Jesus ele planejou a igreja, ele planejou que a igreja fosse uma coisa que nunca ficasse do mesmo tamanho, mas que sempre se expandisse, porque existe muita necessidade no mundo por boas notícias. Existe muita necessidade no mundo por transformação de vida. E essa transformação a gente só encontra através da palavra de Deus. Sabe? Uma coisa maravilhosa que existe quando a gente entende isso, quando a gente sabe quem a gente é que a gente percebe que os nossos problemas, eles já estão todos resolvidos em Deus. As coisas que a gente pensa assim, nossa, isso nunca vai ter jeito, isso às vezes eu nunca vou ver resolvido. Quando você estuda a palavra, quando você entende quem você é em Cristo, você vê que os seus problemas eles são de fácil solução. De fato, em Cristo, você já tem a resolução de todos eles. Sejam problemas materiais, problemas psicológicos, problemas espirituais. Em Cristo você é mais do que vencedor. Então, muitas vezes o problema, a dificuldade não é a solução do seu problema. A maior dificuldade, na verdade, é a maneira como você se enxerga. É a maneira que você se vê. Sabe, existem problemas. Eu já tive coisas na minha vida para resolver que na época eu achava que eram impossíveis. Eu já tive problemas financeiros que eu achava que eu nunca iria resolver. Eu já tive problemas de saúde que eu não via solução. Eu já tive muitos problemas de relacionamento que eu não entendia como um dia seria resolvido. Mas quando a gente entende quem a gente é em Cristo, a gente vê que esses problemas, eles são simples, porque a gente começa a enxergar pelos olhos de Deus. E pelos olhos de Deus, todos os problemas são de fácil solução. Mas eles são solucionados a partir do momento em que você entende quem você é e que você assume a sua posição em Deus. Então, por que eu estou batendo nessa tecla da gente ser abençoador, não só abençoado? Porque muitas vezes a bênção que você precisa vai chegar na sua vida a partir do momento que você começar a abençoar outras pessoas. A partir do momento em que você tirar os olhos dos seus problemas pessoais e começar a ver que você tem um trabalho para fazer na vida de outras pessoas, essas coisas que você acha que não seriam resolvidas, elas são resolvidas. Eu vou dar um exemplo para você da vida de Jesus. Jesus, ele enquanto homem, enquanto esteve aqui na terra, ele abriu mão de seus poderes, de sua onipotência, vamos dizer assim. Ele não conseguia mais fazer tudo que ele fazia antes. E ele também abriu mão da sua onisciência.
enquanto ele esteve aqui na Terra, ele não sabia tudo, embora às vezes a gente ache que ele sabia tudo. Na verdade, a Bíblia fala que ele era como nós, ele teve que aprender as coisas, ele se submeteu aos pais, ele estudou a palavra, e a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria. Se ele crescia em sabedoria, isso quer dizer que ele estava aprendendo. Se ele estava aprendendo, ele não sabia tudo. Então Jesus ele não era onisciente enquanto esteve na Terra, mas ele era guiado pelo Espírito Santo da mesma forma que nós somos. E olha só, Jesus ele tinha um chamado e ele aprendeu pelo Espírito qual era esse chamado. Ele sabia que ele teria que andar por todo o mundo, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, levantando pessoas, curando pessoas, transformando pessoas. Ele sabia que esse era o trabalho dele aqui na Terra. E um dia ele entrou nesse ministério. Mas olha só, quando ele entrou nesse ministério, ele tinha 30 anos. E aí ele faleceu, foi para a cruz com 33 anos. Foi um ministério de 3 anos e meio aproximadamente. Ele tinha 30 anos quando ele entrou nesse ministério. Mas Jesus ele tinha uma família. A Bíblia fala que Jesus era filho de Maria e filho de José. Embora ele tivesse sido gerado por Deus, pelo Espírito Santo, José era o pai, vamos dizer assim, adotivo de Jesus. E ele respeitava José como sendo seu pai mesmo. Era uma pessoa a quem ele devia obediência, a quem ele era submisso. Só que a gente vê José na Bíblia até os 12 anos de Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, de fato, aos 30, José não aparece mais. Então, os estudiosos concordam que José, muito provavelmente, faleceu nesse período. Provavelmente ele era mais velho, bem mais velho que Maria, ele faleceu. Então, Jesus, ele tinha uma mãe viúva e vários irmãos mais novos do que ele. E a gente sabe que a obrigação de cuidar da mãe quando o pai falecia naquela época era dos filhos. E Jesus era o filho mais velho, o filho homem mais velho, ou seja, ele tinha uma responsabilidade com a vida da mãe dele. Ele tinha uma responsabilidade de que a mãe dele fosse cuidada enquanto ele estivesse vivo. Quando Jesus entrou no ministério, a mãe dele estava lá, os irmãos estavam, eles não entenderam a princípio quem era Jesus de fato, sabiam que ele era profeta, os irmãos duvidavam um pouco. Maria, mãe de Jesus, entendia porque ela tinha recebido várias profecias, mas ela ainda tentava entender porque era uma coisa muito diferente, né? Ser mãe do Salvador do mundo, ser mãe do Messias. No entanto, ela acompanhava Jesus, ela amava Jesus. Mas olha, quando Jesus estava na cruz, uma das últimas coisas que ele fez crucificado foi olhar para Maria, que estava acompanhando, e para o discípulo que era muito próximo dele, que era João. E ele olha para Maria e fala para ela assim: Maria, esse é seu filho. E fala para João: João, essa é sua mãe. O que ele estava falando naquele momento é que a partir daquele momento do falecimento dele, que depois ele iria para o céu, não estaria mais fisicamente presente, que João iria cuidar de Maria dali para frente. A partir daquele momento, a mãe de Jesus teria um filho para cuidar dela. E João teria a obrigação ou a responsabilidade de cuidar de Maria. Isso só aconteceu, irmão, Jesus só conheceu João para que pudesse cuidar da mãe dele, porque ele entrou no ministério, porque ele se submeteu à vontade de Deus para a vida dele. Olha só, quando Jesus entrou, não tinha João, não tinha uma pessoa para cuidar da mãe dele. Mas quando ele terminou o trabalho dele na terra, os 3 anos e meio, já tinha uma pessoa que ia cuidar da mãe dele para sempre, enquanto ele estivesse vivo. Por que eu estou falando isso? Porque você não precisa solucionar a sua vida para fazer a vontade de Deus. Você não precisa resolver todos os seus problemas para poder se submeter ao que Deus tem para você. Na verdade, a sua solução vai acontecer enquanto você se submete à palavra de Deus. Eu conheço muita gente que tinha dívidas que não conseguiam pagar e que quebrou muito a cabeça, humanamente falando, para poder sair das dívidas, mas quando ela se submeteu à vontade de Deus, as dívidas foram solucionadas. Algumas demoraram mais, outras menos, mas quando você está dentro da vontade de Deus,
Coisas que você não consegue resolver pela sua força são resolvidas só porque você está obedecendo a Deus. Existem situações na sua vida que às vezes você não consegue resolver, você não vê solução, mas ao mesmo tempo você sabe que você tem um trabalho para fazer no Senhor. Irmão, o que você tem que fazer é colocar Deus em primeiro lugar. Como diz lá em Mateus, no capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você prioriza a palavra de Deus, se você prioriza a vontade de Deus para a sua vida, irmão, todas as outras coisas vão ser resolvidas. Agora, existe uma coisa reversa nesse ensinamento, que é: se você não busca em primeiro lugar a vontade de Deus para a sua vida, se você não busca o reino em primeiro lugar, as outras coisas não serão acrescentadas. Isso quer dizer que se você não coloca Deus em primeiro lugar agora, se você não assume o papel de seguir a Deus, de submeter à vontade dele agora, tem muitas coisas na sua vida que nunca vão ser resolvidas. E eu posso falar isso porque eu já vi isso acontecer. Existem pessoas que não resolvem coisas e elas falam assim: não, o dia que eu resolver, aí sim eu vou para a igreja, aí sim eu vou resolver minha vida com Deus, aí sim eu vou ser uma bênção. Não acontece. Porque enquanto você não se submete à palavra e à vontade de Deus para a sua vida, as coisas que você não consegue resolver não serão resolvidas. Jesus, ao se submeter à vontade do Pai, ele viu a sua vida na terra toda ser suprida, em todas as áreas. É assim com a gente também. Então, irmão, o que a gente precisa ter bem claro nessa noite é isso. Você foi chamado para ser uma bênção. Você foi chamado para ser solução na vida das pessoas. A gente leu aqui Marcos 16. Vamos ler novamente. Jesus primeiro fala, né? Ide por todo mundo, pregai as boas novas, espalhe as boas novas, espalhe boas notícias. E no versículo 17 ele fala: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Qual que era o chamado de Jesus para nós, para a igreja? Não era apenas pregar, não era apenas falar, era também modificar situações. Então ele fala que no nome de Jesus nós podemos expulsar demônios. Nós podemos chegar em lugares que, eu não sei se você já teve essa experiência ou você já ouviu alguém falar que o clima é pesado, lugares que parece que o ar é mais pesado, você não consegue respirar direito, parece que é um lugar que tem opressão. Você pode, em nome de Jesus, declarar: eu já cheguei. Não existe poder maligno que possa vencer a influência do Espírito Santo. Você pode repreender demônios, você pode repreender coisas ruins, sensações ruins. E a Bíblia diz que você pode impor as mãos sobre os enfermos e eles terão cura. Essa é uma promessa bíblica. Isso quer dizer que quando você está diante de pessoas doentes, você não precisa sempre levar ela para a igreja, você não precisa sempre chamar um pastor para orar por elas. Você pode fazer isso. Você pode impor as mãos sobre os enfermos em nome de Jesus e eles serão curados. Porque essa é uma promessa não para pastores ou para evangelistas ou para mestres, é uma promessa para todos os cristãos. Você pode exercer cura onde você estiver, no seu local de trabalho, na sua empresa, na escola onde você frequenta, na sua faculdade. Se as pessoas estão doentes, você é a cura para elas. E elas vendo a cura fluir através da sua vida, é claro que elas vão perceber que não é você, mas é Jesus. Tudo que a gente faz é para apontar para Jesus, é para dizer que Jesus está vivo, que Jesus tem um propósito, que Jesus ele quer transformar as nossas vidas. Então, irmãos, eu queria só concluir falando um pouco da história da multiplicação dos pães, que está nos 4 evangelhos. Olha só que interessante, lá fala que os discípulos chegaram para Jesus, ele tinha ficado 3 dias pregando no deserto, para uma grande multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E depois de 3 dias, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, a gente precisa mandar esse povo embora porque eles estão com fome.
e aqui é um deserto, aqui não tem padaria, aqui não tem restaurante. Eles precisam de voltar para o local de onde eles vieram para comprar comida. E Jesus, ele olha para os discípulos e olha como é a questão do potencial, como a gente se enxerga, como Jesus nos enxerga. Jesus, ele não falou o que ele iria fazer, mas ele falou assim: vocês podem alimentá-los, alimentem vocês mesmos. E os discípulos, com aquela visão humana, que muitas vezes é a nossa visão, das limitações, das fraquezas, eles falaram assim: Jesus, a gente não consegue, porque a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Eles olharam para aquilo que eles tinham, para aquilo que era a capacidade humana deles fazerem. Mas Jesus, ele deu uma ordem, ele falou assim: ó, vocês vão colocar as pessoas, a multidão separadas, né, em grupos de 50, em grupos de 100, e ele pega aquele alimento, que era os 5 pães e os 2 peixes, ele levanta para o céu, agradece a Deus, e ele parte e entrega aos discípulos. E os discípulos, com aquelas partes, chegam aos grupos e começam a distribuir nos grupos. Olha só, existia uma necessidade. A necessidade era fome, era comida, eles precisavam de comida. Mas Jesus fala: a necessidade desse povo vai ser suprida através de vocês. Porque o pão e os peixes não eram de Jesus, eram deles, eram dos discípulos. E a Bíblia fala que enquanto eles começaram a pegar aqueles pães e distribuir nos grupos, todo mundo começou a comer, e eles comeram até ficar satisfeitos. E depois, no final, ainda se recolheu uma grande quantidade. Isso vale para a gente hoje. Às vezes a gente está vendo a dificuldade das pessoas ao nosso redor, a gente percebe uma falta, percebe uma demanda, e Deus fala que a resposta está na nossa vida. A gente pode ser essa pessoa que vai abençoar. E embora você diga assim: ah não, mas eu tenho muito pouco, o meu salário é pouco, eu estou desempregado, eu não tenho recursos para abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Jesus fala: isso que você tem é o suficiente. Porque isso que você tem, junto com a bênção do Senhor, vai ser o suficiente para alimentar as pessoas ao seu redor. Vai ser o suficiente para mudar a vida das pessoas ao seu redor. Nós estamos, irmãos, vivendo um momento de muita necessidade. Muitas pessoas estão com muita necessidade. Mas aquilo que está em você pode e vai suprir a necessidade das pessoas que estão ao seu redor. Você só precisa mesmo abrir o seu coração, abrir mão daquele pouco que você tem, que é os 5 pães e os 2 peixes, que talvez seja o necessário apenas para você. Mas sabe que no final vai sobrar muitos cestos de pão. E esses cestos, a gente crê, voltaram para os discípulos mesmo, para aquelas pessoas que tinham doado o inicial. Irmão, não tenha medo de ser uma bênção na vida das pessoas. Não tenha medo de ser resposta na vida das pessoas. Nós estamos a nossa igreja tem um projeto, já está acontecendo, né? Que é um devocional diário. Todo dia, 7 horas da manhã, chega um versículo e uma palavra em áudio. Coloca as pessoas nesse grupo. Se você está ouvindo pessoas reclamando da vida, e às vezes até com motivo, não estou falando que às vezes a pessoa reclama à toa. Muitas vezes a pessoa reclama com motivo mesmo. Está passando dificuldade, está passando necessidade. Coloca ela no grupo. É só você chegar lá, às vezes pede para mim, coloca lá para os pastores, né? Eu, Marcos e Paulo, que somos administradores, pede para adicionar a pessoa, ou então pega um convite, joga para a pessoa para ela entrar. Uma palavra diária pode fazer diferença na vida de alguém. Então não precisa ficar com vergonha. Às vezes você não tem o que dizer para a pessoa, mas fala assim: mas eu posso te colocar num grupo aqui? Pode ser bênção para você, vai ser bênção para a vida dela. Amém? Tenha sempre uma palavra de esperança, tenha sempre uma palavra de vida para essas pessoas. Você pode fazer diferença na vida de todo mundo que está ao seu redor, porque existe o Espírito Santo está dentro de você, existe uma unção dentro de você para mudar e para transformar vidas. Amém? Graças a Deus. Essa era a palavra que eu tinha para vocês nessa noite, né? Eu creio que veio do Espírito Santo para cada um de nós, para mim também. E eu gostaria de lembrar você que nós estamos nos reunindo de forma virtual nesse momento, mas a gente crê que em nome de Jesus, em breve, essa situação vai mudar muito em Montes Claros. A gente vai ver muita coisa sendo transformada daqui para frente. A gente precisa realmente ter uma paciência
A gente está andando em paciência, em perseverança, mas a gente crê que logo, logo tudo vai mudar, a gente vai voltar a se reunir. Mas a igreja continua funcionando, viu, irmãos? Nós continuamos funcionando, os pastores continuam à sua disposição para aquilo que você precisar, a gente está recebendo ligação, os nossos cultos online estão acontecendo, amém? Então nós estamos à disposição de vocês. E se você quiser, mais uma vez, continuar fazendo parte disso, sendo um ofertante na obra do Senhor, um dizimista e ofertante, a gente também está recebendo as ofertas, não mais pessoalmente, não mais no gasofilaço, através do envelope, como a gente fazia, sempre com muita alegria, na verdade, era um momento sempre de muita alegria. Pode ser um momento de alegria para você ainda, na hora que você fizer o seu Pix, né, que está aparecendo, deixa eu ver se eu lembro, é aqui, né? Na hora que você fizer o seu Pix aqui, faça com alegria, dando glória ao Senhor, fala assim: Deus, eu estou ofertando, eu estou dizimando, porque eu sei que o Senhor está me sustentando, porque esse dinheiro que chegou para mim veio primeiro do Senhor. Agradeça ao Senhor, seja alegre na hora de fazer isso, amém? E não precisa de ter medo. Esse dinheiro que você oferta, ele está indo para a obra, ele está abençoando pessoas, você está investindo em pessoas. Sabe de uma coisa, quando você faz isso, Deus nunca fica te devendo. A bênção que Ele tem para você é muito maior do que aquela que você está abrindo mão. Então a gente crê que quando você oferta, inclusive, e eu vou falar, principalmente nos momentos de dificuldade, a gente vê que isso vai fazer uma diferença grande na sua vida, porque é a sua fé falando. Você não está dando simplesmente assim, porque está sobrando, porque eu tenho demais. Você está dando porque você crê que ao fazer isso você está agradando a Deus, você está sendo grato a Deus, você está abençoando a vida das pessoas. Ao fazer isso, irmão, você está entrando nesse ciclo da bênção, você está sendo bênção e também está sendo abençoado. Então você pode fazer a sua oferta aqui no Pix, tá? Sem problema nenhum, a gente está recebendo, glória a Deus. E os recados que eu tenho para você são: nossos cultos online estão sendo às quintas-feiras, como hoje, às 20 horas, e também aos domingos, às 19 horas. Está sendo transmitido onde? Pelo Facebook, @Verbo Norte de Minas, e também pelo YouTube, que é Verbo Norte de Minas também. Não é difícil achar. Está tudo lá, e assim, quando acaba o culto, continua disponível. Então, se você não pode assistir agora, ou se você gostou tanto, fala assim: não, eu preciso que essa pessoa escute. Você pode compartilhar, a pessoa vai escutar, não vai ter problema nenhum. Está tudo registrado. Amém? Outra coisa importante é que o Rema está com as matrículas abertas. E até o dia 29 agora de março, 5% de desconto. E você também pode dividir de 2 vezes. Olha só, muitas oportunidades para fazer o Rema. E o que é o Rema? O Rema é o Centro de Treinamento Bíblico que a gente ensina durante 2 anos a pessoa, os alunos, a entenderem a palavra melhor, a compreenderem as coisas, as partes difíceis da palavra, e o mais importante é colocar a palavra em prática na sua vida. Então você fala assim: uau, qual o melhor momento para fazer Rema? É agora. Esse é o melhor momento, porque quanto antes você receber isso, melhor vai ser para a sua vida. O Rema você não precisa de esperar o momento certo. O momento certo é o mais rápido possível, porque você vai receber crescimento. E sabe, a vontade de Deus é que todos os homens e mulheres sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vai te ajudar a chegar ao pleno conhecimento da verdade, vai te ajudar a entender a verdade, a Bíblia melhor, e vai fazer muita diferença na sua vida. Então, as matrículas estão abertas. Se você quiser saber mais, entre em contato conosco pelo @Verbo Norte de Minas, tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente vai responder você. Amém? Tem mais alguma coisa? Só isso mesmo? Então é isso, gente. Fiquem na paz. Continue nos grupos do Verbo Diário, recebendo os devocionais. E domingo, 19 horas, estaremos aqui nesses mesmos canais para poder fazer mais um culto online. Amém? Seja abençoado na prática dessa palavra.